Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Hess. Então, essa lei, ela fala sobre a variação de entalpia envolvida nas reações químicas. Então, ela fala o seguinte, ó, que a variação de entalpia, que a gente vai chamar de ΔH, ela depende apenas da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos. Mas e daí? Por que ela é importante? Para que ela serve? Então, vamos supor o seguinte, ó, você tem uma reação química cujo ΔH você quer calcular. Então, o nosso exemplo aqui é a queima, a combustão do carbono grafite, mas para produzir monóxido de carbono. Então, essa reação é muito difícil medir esse ΔH diretamente, porque quando você queima carbono, tá? É difícil você parar no produto monóxido de carbono. Ele vai até a produção do CO2. Então, como que eu vou determinar esse ΔH dessa reação? Então, por exemplo, como é fácil determinar o calor de combustão da produção de CO2, tá? Esse é um valor de ΔH conhecido. E por que ele é negativo? Porque como é uma reação de combustão, ela libera calor. Tá? E outra reação também que dá pra gente calcular o ΔH é a queima, a combustão do monóxido de carbono. Se eu queimar monóxido de carbono e produzir CO2, também dá para calcular, determinar esse valor. Mas para parar aqui no CO2 não dá. Então, como que eu vou... No CO2 não, desculpa, no CO já é mais difícil. Então, como que eu vou determinar esse ΔH? Através de reações químicas conhecidas e que tenha o monóxido de carbono em uma das etapas dela. Então, aqui eu tenho monóxido de carbono em uma das etapas dessa reação. Eu tenho o CO2 envolvido aqui nas duas reações. Eu tenho o oxigênio. Então, eu vou trabalhar com essas duas equações aqui como se elas fossem equações matemáticas, e eu vou fazer algumas modificações nessas reações para calcular o ΔH dessa reação. Só para lembrar uma coisa, por que a gente chama de ΔH? Então, variação de entalpia dos produtos menos dos reagentes. Por que H? Porque H vem do inglês heat, que é calor. Tá? Então, por isso que chama variação de entalpia. Então, vamos ver como é que a gente faz para resolver, para determinar o ΔH dessa reação, usando essas duas reações cujo ΔH já é conhecido. Então, para a gente calcular o ΔH dessa reação, então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos observar aqui. O meu produto é o CO, e eu tenho ele aqui como meu reagente. Tá? Então, como eu preciso que ele seja produto, eu vou pegar essa segunda reação aqui e vou inverter. Eu vou usar a letra I aqui para lembrar que eu vou inverter. Agora, veja o seguinte, ó, a gente sabe que o ΔH da reação depende dos coeficientes estequiométricos. Aqui eu tenho 2CO, aqui eu também tenho 2COs. Então, eu vou usar essa equação do jeito que ela tá. Eu só vou inverter a reação. Então, eu vou ter isso aqui. O que é produto aqui passa a ser reagente aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui a setinha. E aqui, o que é reagente passa a ser produto, tá? Mas, como eu estou invertendo a minha equação química, eu vou ter que inverter o sinal também, porque aqui eu estou representando a combustão, então o ΔH é negativo. Como eu faço o processo inverso, uma decomposição, então o ΔH vai ser positivo, tá? Então, mais 135,4 quilocalorias. Então, não posso esquecer isso. Toda vez que eu inverter uma reação química, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Tá? Agora, o que eu vou fazer com a minha primeira equação? Então, a primeira equação, ela tem o carbono grafite no reagente, do jeito que eu preciso aqui, na reação cujo ΔH eu quero determinar. Só que aqui são 2 mols, e aqui eu tenho 1 mol só. Então, eu vou pegar a primeira reação e vou multiplicar por 2, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter 2 carbono grafite. Mais, vou multiplicar por 2 também, 2O2, tá? E 2CO2. Então, aqui, o CO2 é gás. Agora, veja, ó, o que eu vou fazer com o ΔH?
eu vou ter que multiplicar por 2 também, porque o calor liberado numa reação depende da quantidade de reagente, tá? Se você fizer uma fogueirinha com 3 pedaços de madeira, todos do mesmo tamanho, ele vai liberar um tanto de calor. Se você pegar 6 pedaços de madeira, todos do mesmo tamanho, vai liberar mais calor, certo? Então aqui o ΔH é proporcional. Então se eu multipliquei os coeficientes por 2, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 também, tá? Então aqui vai dar 188,2 quilocaloria. E o sinal continua o mesmo, negativo, porque isso aqui continua representando uma combustão. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tratar essas equações como se fossem equações matemáticas. Então, eu vou somar, vou subtrair. Como assim? Depende do que tiver antes da seta e depois da seta. Então, ó, vamos colocar a nossa setinha aqui, ó. Então, nossa setinha tá aqui. Tudo que eu tiver antes e depois da seta em quantidades iguais, eu vou cancelar. É como se eu fosse subtrair. Então, por exemplo, ó, eu tenho 2 CO2 antes da seta. E depois eu tenho 2 também. Então, é como se eu passasse esses 2 para cá com sinal negativo. Então, 2 menos 2, 0. Então, não vai entrar CO2 na minha reação. E aqui, ó, veja, essa equação não tem CO2, tá? Então, realmente, ele não me interessa. Agora, olha o carbono grafite. Antes da setinha preta, ó, eu só tenho este carbono grafite. Depois da setinha indicando os produtos, eu não tenho mais carbono grafite. Então, ele vai ficar aqui como produto, tá? Então, carbono grafite, já resolvemos. Agora, vamos ver o que acontece com oxigênio. Ó. Oxigênio, eu tenho 2 antes e tenho 1 depois. Tá? Então, é como se eu fizesse uma continha. Eu vou passar, aqui não tá mais 1, passa pro lado de cá menos 1. 2 menos 1, vai sobrar 1, né? Então, 1 oxigênio gasoso é o que vai sobrar. Então, esse oxigênio, com esse oxigênio, a gente já resolveu a situação. Agora, o que sobrou aqui? O que tá faltando? Ó, CO2, monóxido de carbono. Que é o que está aqui, ó, é o que a gente precisa que tenha na nossa equação, 2 monóxido de carbono. Então, após fazer a soma aqui, então sobraram ó, os 2 carbonos que a gente precisa, o oxigênio e os 2 COs. E agora, como é que a gente faz para calcular o ΔH? É só a gente fazer a continha somando aqui os valores e considerar o sinal do maior. Tá? Então, o ΔH da minha reação vai dar menos 52,8 quilocalorias, tá? Então, por que deu menos? Porque se trata de uma reação de combustão. É uma reação exotérmica, certo? Então, vamos ver mais um exemplo de como usar a lei de Hess. Então, a equação cujo ΔH nós queremos calcular é essa daqui, tá? E nós temos 3 equações auxiliares cujos ΔH são conhecidos. Tá? Então, vamos analisar primeiro quais são as substâncias presentes nos reagentes e produtos aqui e o que foi dado aqui. Então, nós temos H2S como reagente. E nessa primeira equação, ele está como produto. Se ele está como produto, a gente tem que inverter essa reação para que esse produto passe a ser reagente. Tá? Então, vamos inverter aí a primeira equação. Então, invertendo a primeira equação, a gente vai ter aqui, ó. H2S mais 3 meios de O2, que vai produzir H2O mais SO2. Então, veja que a quantidade de H2S aqui é 1, aqui também é 1. Então, a gente não precisa multiplicar, tá? E o ΔH vai continuar sendo 37,5. Mas, como a gente inverteu a equação, muda o sinal. Lá é positivo, então aqui negativo, tá? Agora, o H2SO4, aqui ele é produto, aqui ele é produto. Então, a gente vai conservar a segunda reação. Vai copiar do jeito que tá. Então, nós temos aqui, ó, H2O mais SO3, cujo produto é H2SO4. Então, eu tenho um aqui, um lá, então a equação tá certa. Não invertemos, então, conserva o sinal. 40,8.
Agora aqui, ó. Por que foi dada essa terceira equação? Porque aqui tem SO3, na nossa equação não tem, mas aqui tem. Então, como aqui ele está como reagente, nós vamos ter que inverter essa equação para ele ficar como se fosse o produto, tá? Então, a gente vai pegar a terceira reação, vamos inverter. Então, nós vamos ter aqui, ó, meio O2 mais SO2, produto SO3. Invertemos? Então, vamos trocar o sinal. Mais 24 kJ por mol, tá? E agora a gente vai somar essas equações como se elas fossem equações matemáticas. Então, ó, SO3 antes da seta, depois da seta em quantidades iguais, ó, 1 e 1, cancelou. Água antes e depois, porque, ó, veja, a nossa equação não tem água, tá? Também não tem SO3, também não tem SO2, ó. Então, ó, nós temos um SO2 antes e temos um SO2 depois da seta, tá? Então, aqui, ó, aqui ele tá como produto, aqui ele tá como reagente. Então, é 1 menos 1. H2S, então só tem aqui, ó, H2S. Oxigênio, ó, 3 meios e aqui meio, ó. Aqui é a mesma coisa que você fizesse assim, ó, 3 dividido por 2, 1,5, mais meio daqui, tá? Então, você tem 2 oxigênios. E o produto? H2SO4. H2SO4, tá? E aí, para calcular o ΔH? Então, você vai somar e considerar o sinal do maior, certo? Então, fazendo a conta, menos 54,3 kJ por mol. Tudo bem? Então, o exercício é para calcular o ΔH dessa reação e foram dadas 4 reações a 25 graus Celsius de uma atmosfera. Então, eu vou chamar essa aqui de número 1, essa aqui 2, essa 3 e essa 4. Tá? Então, para a gente calcular o ΔH dessa reação, nós precisamos verificar se os dados fornecidos aqui para a gente correspondem a tudo que a gente precisa na nossa reação. Então, por exemplo, ó, nós temos o NO2, na reação cujo ΔH nós queremos calcular, ele está na forma de reagente e aqui ele está na forma de produto, tá? Só que aqui no reagente nós temos 1 mol dessa substância e aqui nós temos 2 mols. Então, o que nós vamos fazer? Como ele está aqui nos produtos e aqui ele está no reagente, nós vamos pegar essa primeira reação, vamos inverter. A gente vai transformar o que era produto em reagente e o que era reagente em produto. Mas nós vamos ter que dividir essa reação, os coeficientes, por 2. Porque se nós temos 1 aqui na reação cujo ΔH a gente tem que calcular e aqui é 2, então temos que dividir. Então, vamos lá. Vamos inverter a reação e já dividindo por 2. Então, ao invés de 2NO2, nós vamos escrever 1NO2. Tá? 1NO2 vai produzir meio de N2. Por que meio? Porque aqui é 1 mol. Então, vou dividir por 2. Meio N2 mais, aqui são 2 oxigênios, divide por 2, então vai dar 1 O2. Tá? E aí, o valor de ΔH, você vê que aqui ele é positivo. Como nós invertemos a reação, ele vai ficar negativo. E vamos dividir esse valor aqui por 2. Então, dividindo por 2, vai dar 80,91 calorias. Tá? Agora, vamos analisar a próxima reação. Então, na próxima reação, ó, nós temos 2NO. Aqui ele é produto e aqui o NO também é produto, mas nós temos 1. Então, a gente vai conservar a reação do jeito que tá, porque ele é produto aqui e ele é produto aqui, tá? Mas a gente vai ter que dividir por 2, porque nós temos 1 mol só aqui e aqui nós temos 2 mols. Então, vamos pegar a nossa segunda reação, a gente conserva, mas divide por 2, tá? Então, vamos dividir por 2, ó. Aqui na reação, a balanceada é 1 mol de N2, então vai ficar meio. Meio de N2, mais, ó, aqui é 1 O2, então vai dar meio de O2, produto, aqui é 2, divide por 2, então vai dar 1 NO, certo?
Aí o nosso ΔH. Então, como nós conservamos, o que era produto continuou no produto, reagente continuou no reagente, então o sinal é o mesmo, tá? Indica que é uma transformação endotérmica. Então, mais. Só que a gente vai dividir por 2. Então, vai dar 21.600 calorias, certo? Agora, vamos analisar a terceira reação, que é essa daqui, ó. Então, na terceira reação, nós temos SO3, que aqui ele é produto, tá? E o nosso SO3 aqui na reação cujo ΔH queremos calcular também é produto, só que aqui nós temos um SO3 e aqui nós temos 8 SO3. Então, a gente tem que dividir tudo por 8, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a terceira reação, a gente conserva a terceira, porém, dividimos por 8. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem um S8, então vai ser 1 dividido por 8. S8. Mais, aqui é 12, ó. 12 dividido por 8, O2. Produto, aqui é 8. Dividimos por 8, vai dar 1 SO3, tá? Então, 1 SO3 do jeito que a gente queria lá. Aí, o nosso ΔH. Então, veja, o sinal não vai mudar, porque nós conservamos a reação. Então, ela é exotérmica, continua exotérmica, por isso negativo. Mas nós vamos dividir por 8. Então, 755.600 dividido por 8. Dá 94.450 calorias, tá? Agora, vamos analisar a quarta reação. Então, na quarta reação, nós temos SO2 como produto. Mas aqui, ó, o nosso SO2, ele tá como reagente. Então, a gente tem que inverter essa quarta reação. Só que nós precisamos dividi-la por 8, porque aqui tem um SO2 e aqui são 8. Então, vamos dividir tudo por 8. Então, vamos inverter e dividir por 8. Então, lá, o SO2 que estava no produto passa a reagente. Então, dividiu por 8, tem um só, tá? Mais não, aqui é setinha, desculpa. Então, aqui, ó, 1 S8 dividido por 8 aqui, então. Mais, aqui, ó, 8O2. 8 dividido por 8, 1 O2. E o nosso ΔH, como nós invertemos a reação, a gente tem que inverter o sinal. Se na formação do SO2 ela é exotérmica, no sentido contrário, é endotérmica. Então, a gente vai inverter o sinal e dividir por 8. Então, vai dar 70.960 calorias, tá? Então, agora nós vamos somar essas reações químicas como se fossem equações matemáticas, tá? Então, é aí que a gente aplica a lei de Hess, porque a lei de Hess fala que não importa o caminho da reação, tá? O que vai importar são os produtos finais e os reagentes. Então, vamos analisar aqui, ó. Olha o NO2, ó. N2 não aparece na nossa reação. Então, aqui ele está no reagente, meio, e aqui como produto, meio. Então, nós vamos subtrair, tá? Meio menos meio. Desapareceu o NO2. Ó, na nossa reação também não tem O2. E nós temos O2, ó, aqui nos produtos, ó. Tá? Então, uma aqui, mais uma aqui, nós temos 2 O2. E aqui no reagente, ó, nós temos meio aqui e 12 sobre 8 aqui. Olha que conta maluca. Então, esse 12 sobre 8 faz assim, ó, simplifica. 12 sobre 8 é a mesma coisa. Se você dividir tudo aqui por 4, ó, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. 3 sobre 2 é 1,5, tá? E aqui, nesse outro, você tem meio de O2. Meio é 0,5. 1,5 mais meio, 2. Então, você tem 2 aqui nos reagentes, você tem 2 aqui nos produtos. Ele subtraindo vai dar 0. Então, desapareceu. Olha o S8 aqui, ó. Aqui você tem 1/8 nos reagentes, você tem 1/8 nos produtos. Então, subtraiu quantidades iguais, zerou. O que sobrou? Olha aqui, ó. Olha o nosso SO2 aqui que nós queríamos. Então, sobrou um SO2 mais, ó, antes da seta, ó, vamos analisar tudo que tá antes da setinha. Sobrou só NO2, ó. 1 NO2. Então, por enquanto, tá igual a reação cujo ΔH a gente quer calcular.
Agora, vamos ver o que sobrou lá nos produtos, ó. Sobrou um SO3 aqui, ó. Um SO3 mais um NO. Um NO, tá? E como é que a gente calcula o ΔH? Você vai somar tudo isso daqui e considerar o sinal do maior, tá? Então, vai dar menos 9.981 calorias, tá? Então, como é uma equação termoquímica, a gente tem que colocar aqui o estado físico das substâncias. Então, são todas gasosas, certo? Então, esse exercício aqui é o seguinte, ó, o elemento químico tungstênio, além de ser utilizado em filamentos de lâmpadas, ele é usado para produzir carbeto de tungstênio quando ele reage com carbono grafite. E a reação, cujo ΔH o exercício pede para a gente calcular, é essa daqui. Então, veja, ele deu 3 reações auxiliares, 1, 2 e 3. Na reação cujo ΔH queremos calcular, carbono grafite e tungstênio são os reagentes. O carbeto de tungstênio é o produto. Então, vamos começar com a primeira reação. Na primeira reação, nós temos o tungstênio aqui como reagente, ó, 1 mol dele. E aqui na nossa reação, ele é reagente e tem 1 mol. Então, vamos copiar primeiro e vamos conservar. Então, ó, tungstênio reage com 3 meios de O2, produzindo WO3. Então, o ΔH da reação não muda, tá vendo? A gente só conservou, menos 840 kJ por mol. Agora, vamos analisar o que temos na segunda reação. Então, na segunda, nós temos o carbono grafite como reagente. E aqui na nossa reação, ele está como reagente. 1 mol lá e 1 mol aqui. Então, vamos copiar a segunda reação. Então, a gente conserva do jeito que está. Então, você tem aqui, ó, carbono grafite, mais, aqui é 1 mol de O2, que vai produzir CO2. Então, isso aqui representa uma reação de combustão, né? O ΔH permanece igual, menos 394. Por que é menos? Porque é uma reação de combustão, então ela libera calor, né? Agora, vamos analisar a terceira reação. A terceira, ó, o carbeto de tungstênio, ele tá aqui como reagente. Mas aqui na reação que a gente quer calcular o ΔH, ele é produto. Então, a gente tem que inverter essa reação. Agora, as quantidades são iguais, ó, 1 mol aqui e 1 mol aqui. Então, a gente só vai inverter a reação. Então, vamos lá, ó, WO3 e CO2 são produtos. Então, ele vem para o reagente, ó, WO3 mais CO2, aí, setinha. Então, vai produzir aqui, ó, WC, que é o carbeto, né, de tungstênio, mais 5 meios de O2, ó. Então, invertemos a nossa reação. E o ΔH a gente tem que inverter, tá vendo? Aqui ele tá negativo, então aqui ele vai ser positivo, mais 1.196 kJ. Então, agora a gente vai somar essas reações como se fossem equações matemáticas. Então, veja, ó, olha aqui, CO2, um antes, um depois. Então, cancelou, porque ele não aparece aqui na nossa reação. Agora, olha o oxigênio. Aqui a gente tem 3 meios. Então, vamos anotar aqui, ó, 3 meios. E aqui nós temos 1 mol de O2. 1, eu vou escrever assim, ó, 2 dividido por 2, tá? Então, você somando aqui, 3 mais 2, 5 sobre 2, que é a mesma quantidade que aparece aqui, ó. Então, zerou. Quantidades iguais antes da seta, depois da seta. Olha o WO3. 1 aqui e 1 aqui. Um antes da seta, um depois da seta. Então, zerou. Então, o que sobrou? Tungstênio mais carbono grafite, tá? Que vai produzir, ó, do lado de cá só tem o carbeto de tungstênio no estado sólido. E aí, como é que a gente calcula o ΔH dessa reação? Então, soma aqui os valores negativos, vai dar menos 1.234, mais 196, menos 38 kJ por mol. O sinal é negativo porque se trata de uma reação exotérmica, que libera calor, certo? Então, o exercício é o seguinte, ó. No Brasil, parte da frota de veículos utiliza etanol obtido da cana-de-açúcar como combustível em substituição à gasolina. Entretanto, ó, o etanol pode ser obtido de outras formas, como a reação entre água e etileno, representada pela equação química abaixo.
Calcule a variação de entalpia dessa reação a partir das equações termoquímicas não balanceadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a equação. Então, veja que ele está dando aqui o ΔH, ó, por mol de C2H4. Então, vamos começar aqui considerando 1 mol de C2H4. Então, aqui vai dar 2 de CO2. Como são 4 hidrogênios aqui, só tem 2 na água, então multiplica por 2. Aí, oxigênio, ó, 2 vezes 2 aqui, 4, mais 2, 6. Então, 3 vezes 2, 6. E aqui, ó, o ΔH é quilojoule por mol de etanol. Então, vamos balancear aqui baseado em 1 mol. Então, aqui vai dar 2 CO2, porque são 2 carbonos. Hidrogênio, aqui tem 5, mais 1 aqui, 6. Aqui tem 2, então 3 vezes 2, 6. Oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Como aqui já tem 1, então tá faltando 6 para dar 7, né? 3 vezes 2, 6. Então, tá balanceado. Então, vamos lá. Na primeira equação, nós temos C2H4, que é o que a gente quer lá no reagente. E aqui ele está no reagente. Então, a gente vai pegar a primeira equação e conservar. Então, vamos lá. C2H4 mais 3O2, que vai produzir 2 CO2, mais 2 águas. Como a gente conservou, o sinal fica igual, menos 1.430 kJ. A segunda reação, nós temos aqui, ó, o etanol como reagente, mas nós queremos ele como produto, ó. Então, a gente vai inverter essa reação. Aqui tem 1 mol no produto e aqui ele tem 1 mol no reagente. Então, a quantidade já está ok. Então, vamos inverter, ó. O CO2 e a água aqui estão nos produtos. Então, vem para o reagente. 2 CO2 mais 3 águas vai produzir C2H5OH, tá? Mais 3O2. Então, aqui, o ΔH a gente inverte, tá? Aqui tá negativo, então vai ser positivo, mais 1.367,1, certo? Então, agora nós vamos somar as duas equações termoquímicas para dar a equação termoquímica que a gente quer calcular o ΔH. Então, veja, ó, O2, aqui tem 3 no reagente, 3 no produto. Então, você subtrai e zerou, tá? CO2, ó, tem 2 aqui no reagente e 2 lá no produto, também zerou, quantidades iguais, porque não tem essa substância lá na nossa reação. Agora, aqui sobrou 1 mol de C2H4, então 1 de C2H4 mais, olha a água, eu tenho 3 mols aqui no reagente e tenho 2 lá no produto, então 3 menos 2 vai sobrar 1 aqui, tá? 1 mol de água. Aí, lá no produto, ó, só sobrou o etanol, C2H5OH, tá? Líquido. E o ΔH? Então, você vai somar e conservar o sinal do maior. Ó, esse aqui é maior, então vai dar negativo, menos 62,9 kJ por mol de etanol formado, tá? No item B, ele pede para identificar a natureza do processo quanto à variação de entalpia. Então, você vê que o ΔH deu negativo. Então, essa reação, ela é exotérmica, tá? Então, ela libera calor porque o ΔH é negativo, menor do que 0, certo? Não se esqueçam de praticar os exercícios, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, tchau, pessoal!